Amém, gente. Graça e paz a todos. Aqui estamos nós para, nesse nosso culto da vitória, continuarmos nos fortalecendo no Senhor, continuarmos caminhando com essa mensagem bem firmada em nosso coração, de que a igreja, ela já é vencedora, diz a palavra, né? Que no Senhor somos mais que vencedores. E o nosso último encontro que tivemos aqui, como Deus ministrou ao nosso coração, tratando justamente essa realidade, né? De nos mostrar que, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa que nós enfrentamos na vida, Cristo já venceu. Cristo já venceu. E a sua igreja em Cristo, né, ela também já venceu. Então, firmes com essa verdade em nossos corações, nós vamos nessa noite nos jogar ainda mais nos braços do Pai. Nós vamos nessa noite fortalecer a nossa alma no Senhor. Aproveite mais esse momento, você que está aí em casa, acompanhando, né, e cultuando a Deus junto conosco. Aproveite com a sua família, junto o seu povo aí em casa, e que o nosso Deus possa trazer a sua família ainda mais firmeza em tempos delicados que nós enfrentamos, em tempos tensos. Vamos procurar firmar o nosso coração no Senhor. De repente os nervos querem ficar à flor da pele. Todos nós, diante do que estamos enfrentando no mundo, às vezes ficamos, né, nessa tensão aí. Mas quem teme o Senhor, quem ama o Senhor, não se entrega a essas tensões da vida. Quem teme o Senhor procura ter seu bom tempo de oração, procura se aprofundar na palavra e crer que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Então nós vamos ler uma porção das Sagradas Escrituras, um texto que tem sido muito mencionado nesses últimos dias, né? Que é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse versículo que está inserido no contexto de uma construção do templo, o templo de Jerusalém. Salomão é o responsável por essa construção. Está todo mundo aqui em êxtase. Diz a Bíblia que a glória de Deus viera naquele templo. O momento era extraordinário. Salomão consagra aquele lugar ao Senhor. E aí, o Senhor, se manifestando ali naquele lugar, fala a Salomão. E no verso 14, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Portanto, Deus já deixa claro aqui para Salomão e para todos nós que aquele ambiente de culto, né, aquele recinto que estava separado para o povo cultuar o Senhor, celebrar o Senhor, aquele lugar de fato só teria, né, relevância se o povo ali chegasse com o coração quebrantado, humilhado, contrito diante de Deus, confessando os seus pecados, suplicando a Deus, sobretudo
sobretudo, em meio a tempos difíceis vivido pelo povo. Deus disse: se o negócio aí apertar, não tiver chuva aí na terra, e os gafanhotos chegarem aí comendo o fruto da terra, algumas pestes chegarem por aí, um bom lugar para vocês chegarem e suplicar a mim será esse templo. Chama-me aqui a atenção que Deus não está preocupado com a suntuosidade do templo, a performance do templo. Aquele lugar só teria relevância se o povo chegasse ali para se arrepender, para rasgar o coração diante do Senhor. Se assim não fosse, ali não tinha relevância nenhuma, não tinha importância nenhuma. Aquilo que foi tão bem construído, daqui a pouco ia vir abaixo, como veio. Anos depois, os babilônicos invadiram Jerusalém e destruíram esse templo aqui. Portanto, em meio a tudo que está acontecendo no nosso mundo, eu penso que Deus está ensinando demais, sobretudo para nós como igreja, estarmos menos apegados a templos físicos, né? E estarmos mais apegados a Ele, buscando a Ele de todo um coração. Nós chegamos nesse lugar para gravar esse culto, por causa de uma tecnologia melhor aqui e tudo, mas não porque aqui seja mais sagrado. Você aí na sua casa pode e você deve rasgar o seu coração. Não sei quanto tempo nós vamos ter esse templo físico aqui. Estávamos até alguns dias felizes da vida porque todos podiam se reunir aqui. E já nesses últimos dias não. As coisas mudam. O que não pode mudar e não deve mudar é a nossa paixão pelo Senhor e o nosso rasgar de coração diante dele. Que nessa noite você rasgue o seu coração diante do Pai. Que nessa noite nós possamos declarar: em Cristo, independente do que aconteça, nós somos mais que vencedores. Vamos orar? Reúna a sua família aí agora. Feche os seus olhos. Tenha seu momento com o Senhor. Supliquemos ao Senhor para que Ele receba nossa adoração, para que Ele receba nosso louvor. Supliquemos ao Senhor por tudo que está acontecendo no nosso mundo. Supliquemos ao Senhor para que Ele trate a sua igreja. Supliquemos ao Senhor para que Ele traga pessoas ao arrependimento. Supliquemos ao Senhor para que em meio a tudo que tem acontecido, Ele manifeste ainda mais a sua glória, Ele manifeste ainda mais o seu poder. Aleluia. Ó Deus querido, Pai santo e fiel, nós nessa noite chegamos para esse culto que tem a temática de o culto da vitória. E de fato, Senhor, em Ti, independente de qualquer circunstância, nós somos vencedores. E nós queremos Te exaltar, e nós queremos Te glorificar, e nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Nós não estamos presos a um espaço físico para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. Não, não. Nós podemos Te adorar em qualquer lugar, e nós devemos Te adorar em qualquer lugar. Os meus irmãos que agora estão em casa, recebe a adoração. Os meus irmãos que estão em casa, Senhor, contempla a sinceridade da sua alma e fortaleça-os e ajude-os. Ó Pai querido, que a Tua graça seja derramada de maneira mais intensa sobre as nossas vidas. A Tua graça que o apóstolo Paulo falou, ela nos basta. A Tua graça, oh Deus, o Teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Podemos viver tempos de fraquezas, tempos de pandemia, mas o Teu poder
O Teu poder, Ele tem se aperfeiçoado na nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Vem falando conosco. Vem recebendo a nossa adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com a gente. Fala com a gente. Fala com a gente, Senhor. Nós te queremos mais do que qualquer outra alguém. Mais do que qualquer outra coisa. Nós te queremos, Senhor. Não há nada, Senhor. Nada melhor. Nada melhor do que a tua presença. Nada melhor do que desfrutar da intimidade contigo. Nada melhor. Nada melhor. Não tem ninguém melhor do que o Senhor. Te amamos. Tua presença. Te amamos, Deus. Ó Santo Espírito, Tu és muito bem-vindo. Ó Santo Espírito, Tu és muito bem-vindo aqui. Tu és muito bem-vindo. Eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Senhor, diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença é maravilhosa em nossas vidas. Tua presença é maravilhosa em nosso meio. Tua presença é maravilhosa, Senhor, no meio da tua igreja. Por isso a tua igreja te adora, Senhor. Tua igreja te adora, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer, Pai, para dizer que tu és o rei. Declare, para dizer que tu és o Senhor. Por isso dizemos: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
a tua igreja te adora. Se você é a igreja do Senhor, você pode dizer: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Tua igreja te adora, Senhor. Tua igreja te adora, te exalta nessa noite, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de toda a honra. És o único digno. Bom é estar em tua presença, Pai. Bom é estar em tua casa. Bom é poder estar diante de ti, Senhor. A ti seja dada a honra, a glória, o louvor e a exaltação, e somente a ti, Senhor. Ao único que é digno de receber, somente o Senhor, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Diga aí: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. A ti somente, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Como é que você diz? Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. E como consagramos nosso ser ao Senhor, dizemos e declaramos que em todo tempo louvamos e engrandecemos ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és, Senhor, meu abrigo.
Tu és, Senhor, neste momento, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Por isso exaltamos, Senhor, declarando: Meus amados irmãos, em tempos de pandemia, né, esse vírus que tem atingido muito o físico dos homens e já fez várias vítimas, nós também temos percebido que tem havido uma grande tensão, um grande estresse na alma dos homens. Temos visto realmente muitas pessoas angustiadas, uma loucura só. E eu queria nesse momento poder, junto com você que está em casa, eu queria estar orando pela saúde emocional também. Aqueles que continuam vivos, né? Continuam vivos, mas tem vivido um grande abalo emocional. Gostaria que você se juntasse a mim nesse momento e nós pudéssemos orar. Senhor, cuida da saúde emocional das muitas pessoas do mundo inteiro. Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor em oração, suplicando, ó Pai, o Teu favor, suplicando a Tua misericórdia. Ó Deus, em tempos de coronavírus, Pai, nós temos visto muitas pessoas sendo atingidas, não só no corpo, mas na alma. Ó Deus, a alma de tanta gente afligida, Deus, tanta agonia, tanta angústia, tanto estresse. Ó Deus, nos ajude a vencer também esse mal na alma. Nos ajude, Senhor, a ter o coração mais sossegado. Nos ajude, Senhor, a nos controlar mais em meio a tudo que está acontecendo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a confiar que tudo isso vai passar. E Deus, tudo está cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. Pai, queremos a nossa alma sarada também. Não só o nosso corpo físico, mas a nossa alma, Senhor. Por isso nos colocamos diante de Ti. Por isso te suplicamos nessa noite, Pai. Visita as casas agora. Visita, Senhor, essas famílias que, ó Deus, estão tensas. Visita, Senhor. Visita agora. E com a paz que o Senhor promete, sobretudo ao seu povo, à sua igreja, com a tua paz, Senhor. Ó Deus, vem chegando ao nosso coração, vem tranquilizando as nossas vidas. Precisamos do Senhor, precisamos da tua paz, precisamos, Senhor. Precisamos, Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero também poder orar com vocês e junto com o irmão
Francisco agora. Francisco vai estar orando pela vida daquelas pessoas que estão no grupo de risco maior diante dessa pandemia. As crianças e os idosos estão mais suscetíveis, e a gente tem visto aí na realidade, são os que mais têm sido atingidos e têm vindo a óbito. Oremos por essas classes aí. Oremos para que o Senhor possa guardar, para que o Senhor possa proteger. Oremos para que haja conscientização também na vida, né, desse pessoal. Cumpra direitinho aquilo que tem sido determinado pelos profissionais da área de saúde. E oremos também para que, né, aqueles que não estão nas áreas de risco, eles possam ter uma postura zelosa, possam se guardar pensando também nesse grupo de risco. Vamos orar com o irmão Francisco nesse momento, em nome de Jesus. Deus, Tu és soberano, Senhor. E o Senhor, temos certeza, é o Deus que tem cuidado de nós, que tem cuidado, Senhor, da Tua igreja, do Teu povo. Por isso, ó Deus, confiantes, Senhor, em Tua palavra, em Tuas promessas. Deus, onde Tua palavra nos garante que quando nós necessitarmos, precisamos, Senhor, nos prostrarmos diante de Ti, nos chegarmos à Tua casa, à Tua presença. O Senhor está pronto a ouvir as nossas orações e a segundo a Tua vontade atender, Senhor. Por isso, confiante naquilo que o Senhor pode e vai fazer, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada pessoa que faz parte desses grupos de risco. Pessoas que já estão doentes com algum tipo de enfermidade. Ó, Pai, que o Senhor esteja livrando, cuidando delas, Senhor. Que esse vírus, Senhor, que essa enfermidade possa não estar chegando até elas. Pai, aqueles idosos, Senhor, toma conta dos nossos idosos, Senhor. Pais, mães, avós, Senhor. Que o Senhor esteja tomando conta de cada um, Senhor. Vai conscientizando cada um, que eles possam estar tomando cuidado, Senhor. Possam estar, Pai, se precavendo, Senhor. Mas que principalmente a Tua proteção possa estar sobre a vida deles. Pai, coloco também diante de Ti as nossas criancinhas, Senhor, nossos filhos. Ó Deus, cobre com Teu sangue, com a Tua proteção. Que nenhum, Senhor, mal possa estar chegando a eles. Vai, Senhor, visitando, Senhor, essas crianças com a Tua proteção, com o Teu cuidado. Porque, ó Deus, Pai, nós precisamos, Senhor. Necessitamos da Tua proteção. Necessitamos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos livrando de todo mal. Que possamos estar atravessando, Senhor, mais esta luta, mais essas provações, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Para que ao final de tudo possamos estar cantando a vitória, proclamando e dizendo verdadeiramente: nós servimos a um Deus que livra, que cuida, Senhor. No decorrer dos anos, nós já temos visto muito do Teu cuidado, Senhor. E continuaremos vendo, Pai, para a glória do Teu nome. Por isso colocamos cada pessoa, Senhor, que faz parte do grupo de risco. Colocamos, Senhor, em Tuas mãos. Cuida, Senhor. Cuide, Senhor. Que essa epidemia cesse. Pai, que essa enfermidade cesse. Mas que nós possamos, Senhor, estar trazendo, Pai, uma lição para as nossas vidas. Do que realmente tem importância, Pai. Por isso eu Te louvo, eu Te exalto. Eu Te glorifico nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Quero orar com vocês também, nesse momento, pelas famílias que perderam entes queridos. É sabido que na Itália é onde nós temos o maior número de mortos pelo coronavírus. Quantas famílias ali? Quantas famílias ali? Com a dor na alma, por ter perdido seus familiares. Quantas famílias
arrasadas. Que nós possamos agora nos unir em oração pela vida desse pessoal que tem sofrido tanto. Ore comigo. Senhor querido, nesse momento nós queremos também colocar diante de Ti a vida desses familiares que perderam seus entes queridos, atingidos por esse vírus. Deus, que o Senhor possa trazer o consolo, que o Senhor possa abraçar essas famílias, que o Senhor possa confortar seus corações. Oh Deus, o Senhor é aquele que sonda a nossa alma, o Senhor conhece as nossas mais profundas dores. Oh Pai querido, diante dessa verdade, diante, Senhor, desse entendimento que temos, nós te suplicamos, vem agindo, Senhor, vem cuidando dessas famílias, sobretudo ali na Itália, Senhor, o país com o maior número de mortos pelo coronavírus. Ó Pai, cuida daquelas famílias, ó Deus, que eles possam agora, Pai, enquanto nós oramos aqui, eles possam se sentir tocados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, abraçados pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te oramos assim, amado, agradecidos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos gastar mais um tempo de qualidade aqui, refletindo em mais uma porção das Sagradas Escrituras. No final dessa reflexão, a gente tem mais um breve tempo de oração para concluir a nossa reunião dessa noite, tá? Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 4, versos do 28 ao 37. O profeta Daniel, capítulo 4, verso do 28 ao 37. Vá procurando aí. Creio que você, nessa noite, já está vivendo um momento gostoso com o Senhor, aí com a sua família em casa, a gente por aqui, né? Derramando a nossa alma diante do Pai e aprendendo com o Pai. Daniel, capítulo 4, versículo do 28 ao 37. Em tempos de quarentena, nós vamos ler aqui a história de um cara que também entrou na quarentena. Deus o levou a uma quarentena. Deus tinha algumas lições para esse cara, para o rei Nabucodonosor. Deus tinha algumas lições para ele em uma certa quarentena. Eu creio que tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor permite, não é por acaso. Em tudo Deus está querendo nos ensinar. Em tudo Deus está querendo ministrar ao nosso coração. E nós vamos ver o que Deus estava querendo ensinar para o Nabucodonosor. Diz assim, verso 28. Verso 28. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses,
quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas. Vai para a quarentena, isolamento social. E a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim, como os bois. E passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Mas, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Pai, mais uma vez nós te oramos, na total dependência da sua palavra, na total dependência do seu Santo Espírito. Nós oramos para que o Senhor possa trazer luz ao nosso coração. Ao meditar nessa reflexão, nós possamos sair daqui aprendendo as preciosas lições que o Senhor sempre quis nos ensinar. Fale com a gente, papai. Fale com a gente ainda mais. É isso que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está aí Nabucodonosor na sua quarentena. E vivendo a sua quarentena, certamente, bem pior, né, do que muitos estão vivendo aí no mundo, né? Muito delicado. O isolamento dele aqui, o isolamento social, foi bem mais complicado. Bem mais complicado. Vai para o meio dos animais, vai comer capim. Deus queria ensinar algumas coisas para Nabucodonosor. O capítulo 4, todo o capítulo 4 de Daniel, nos revela esse homem tendo um sonho e perturbado com aquele sonho, e chama todos os feiticeiros, né? E ninguém consegue trazer a devida interpretação daquilo ali. Por fim, Daniel é chamado, o homem de Deus é chamado
para trazer a interpretação daquele sonho para o rei. E Daniel, como todo homem de Deus, fala a verdade, né? Fala na lata de Nabucodonosor: olha, o negócio vai pesar para o seu lado. O negócio está complicado para o seu lado. A prepotência, a arrogância de Nabucodonosor foi revelada naquele sonho que ele teve. E Deus estava disposto a tratar o coração desse homem chamado Nabucodonosor. Do jeito que Daniel interpretou, nós vemos aqui, e acabamos de ler, a concretização daquela interpretação. Aqui, o Senhor vai cumprir com o que Daniel já havia falado para Nabucodonosor, nessa porção. E é interessante que nessa quarentena de Nabucodonosor, nós vemos Deus de maneira assim, muito, mas muito clara, ensinando para esse cara pelo menos 4 lições que eu quero compartilhar com você que está em casa. A primeira delas, Deus queria ensinar para Nabucodonosor que ele deveria ter o seu ego abatido. Nabucodonosor deveria viver um abatimento do seu ego, porque o ego de Nabucodonosor estava demais. Se não, veja comigo versículo 29, capítulo 4, versículo 29, diz: passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha que ego aflorado. Olha que cara prepotente. Olha o nível do orgulho de Nabucodonosor. O cara está lá passeando no seu palácio. E ele olha e diz: olha que coisa extraordinária que eu fiz, que eu construí, que eu preparei, que eu. E aqui, de maneira muito clara, nos aparece essa expressão de Nabucodonosor: eu. Expressão essa que no mundo que nós temos vivido, onde os homens, né, vivem em função do seu ego. Expressão essa que toda hora nós estamos escutando, os homens dizendo eu, né? O antropocentrismo, o homem no centro. Os homens fazem as coisas, os homens agem sempre levando em consideração o eu. E a gente sabe que até no meio evangélico, né, essa tem sido uma triste realidade. Pessoas que cantam, dizem estar cantando um hino cristão, mas quando a gente vai perceber a letra do hino, tem nada de Cristo e muito de porque eu mereço, porque eu faço, porque eu quero, porque eu determino, porque eu. No meio cristão, lamentavelmente, essa é uma realidade. Pregadores que, né, dizem eu fiz, eu construí, eu sou o cara. No meio cristão, quando a gente fala de uma elevação do ego, né, a gente pensa muito
dos que estão aí fora, né? Os caras que não temem a Deus. Realmente, isso é uma realidade, né? Aqueles que estão aí fora. Mas é uma realidade também no meio dos ditos cristãos. E eu acredito que muitas dessas quarentenas que Deus permite cristãos estarem passando, é Deus dizendo para esses cristãos: menos de eu, menos de eu, menos de mim e mais dele. Deus tem dito certamente para muitos nesses últimos dias: menos. Foi o que o Senhor falou, começou a falar para Nabucodonosor: menos de você, viu, camarada? Vamos baixando a bolinha. Quem fizera na vida de Nabucodonosor, através da vida de Nabucodonosor, quem fizera era o próprio Deus. Nos diz a Bíblia que o império de Nabucodonosor, o império babilônico, um dia foi levado a Jerusalém, e esse império destruiu Jerusalém, destruiu inclusive aquele templo que eu falei para vocês no começo da nossa reunião aqui, o templo tão bem construído por Salomão. Nabucodonosor que foi lá, botou tudo abaixo com o seu império, levou cativo para a Babilônia o próprio povo de Deus. Mas Deus deixou claro para Nabucodonosor: você fez isso porque eu queria disciplinar o meu povo. Nabucodonosor, tive você em minhas mãos para cumprir com o meu desígnio. Deus se utilizou da vida de Nabucodonosor para disciplinar Israel, para disciplinar outras nações. Deus permitiu a Nabucodonosor ter aquele império suntuoso, o grande império da época, Babilônia. Deus permitiu. Deus até preparou muita coisa. Mas aí Nabucodonosor disse: fui eu. Quando ele disse isso, Deus: espera aí, vou botar você numa quarentena. Vou falar uma coisa para você, homem de Deus e mulher de Deus. Paremos de dizer eu. Paremos de cantar mais eu, minha. E mantenhamos os nossos olhos no alto. E digamos: Ele faz, Ele detém todo o poder, Ele. Primeira lição: abatimento do ego de Nabucodonosor. Verso 34, segunda lição. Verso 34 diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Segunda lição. Nabucodonosor diz assim: eu louvei o Senhor. O louvor é do Senhor. O louvor é dele. Uma vez indo para a minha quarentena da vida, uma vez sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus, uma vez sendo impactado pelo Senhor, uma vez aprendendo as lições do Altíssimo, eu aprendi que o louvor é dele, que eu fui criado para bendizer o nome dele, que tudo que me aconteceu foi por causa dele, que tudo que aconteceu era somente eu sendo instrumento nas mãos dele. Portanto, bendizer o nome do Senhor, portanto, louvar o nome de Deus,
reconhecer quem é Deus, reconhecer os feitos de Deus, reconhecer as grandezas do Senhor, reconhecer. Louvor implica dizer isso, reconhecer quem Deus é e ter um estilo de vida que esteja coadunado com os seus ensinos. É fato que louvor vai além de cânticos, de palavras dirigidas a Ele. Eu creio que a postura de Nabucodonosor mudou. Não mudou só o discurso, mudou a postura. A quarentena de Deus para Nabucodonosor não era só para mudar o discurso dele, não é só para mudar o nosso discurso, não é só para mudar o discurso. Tem gente que até muda o discurso, mas a prática é a mesma. Mas a arrogância continua lá no coração, mas o ego ainda está elevado. Não precisa, não deve mudar só o discurso, tem que mudar a prática. Louvor é mais que discurso, louvor é prática. Louvor é ter um estilo de vida que bendiga o nome de Deus. Quem olha e diga: Deus reina por meio dele, Deus está fazendo através dele, Deus está falando pela boca dele. Quarentena é para abater mais o nosso ego. Quarentena é para ensinar a gente a louvar melhor o Senhor. Terceira lição, verso 37. Nabucodonosor continua falando. Agora todo humilde, pianinho, ele continua dizendo: agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras. Todas as suas obras são verdadeiras. Terceiro ponto, Nabucodonosor teve a total convicção de que as obras de Deus são verdadeiras. O que o Senhor fizera no passado não era mito, não era conto da carrochinha. O que o Senhor fizera foi verdadeiro. Aconteceu. Certamente Nabucodonosor ouviu que esse Deus, o Deus de Daniel, o Deus de Israel, tempos atrás, fizera Faraó ser submergido pelas águas quando perseguia Israel. Nabucodonosor certamente sabia que esse Deus de Daniel fizera coisas extraordinárias no passado. Talvez ele não tinha ainda no seu coração a convicção de que isso era verdade. Isso é o mal de muita gente. Escuta. Eu já ouvi falar dessa história. Eu já ouvi falar na história que Faraó foi submergido lá nas águas, o império egípcio foi detonado. Eu já ouvi falar na história de Golias, que tentou afrontar o povo de Deus, ele foi vencido por Davi, aquele menino usado pelo Senhor. Eu já ouvi a história, já ouvi essa história, já ouvi a manifestação do juízo de Deus em algumas situações, já ouvi a história, mas não tenho convicção de que elas são verdadeiras. Algumas quarentenas, algumas situações na vida, elas nos ensinam de que realmente a palavra de Deus, ela é verdadeira. O que o Senhor fizera, aconteceu. De repente nós começamos a falar sobre a manifestação de um juízo de Deus sobre algumas pessoas, algumas situações. E alguns dizem: isso aí, pode até ter acontecido, mas foi lá no Antigo Testamento. Deus fez acontecer no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele veio com juízo, na vida
de Faraó, dos filisteus, na vida de Nabucodonosor, mas ele veio com juízo também na vida de Safira e Ananias. Ele veio com juízo na vida de pessoas no Novo Testamento. Ele vem com juízo até hoje. E ele vem com o juízo final. Porque as suas palavras são verdadeiras. Nabucodonosor diz: as suas obras são verdadeiras. O que me disseram realmente é verdade. Creia nisso e tema o Senhor. Quarto e último, ainda no verso 37, no final do 37, Nabucodonosor diz: e os seus caminhos são justos. E os seus caminhos são justos. Daniel, quando interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele dá um recadinho para Nabucodonosor, que tem tudo a ver com essa justiça, esse caminho de justiça, que é o nosso quarto ponto. Os justos caminhos. Nabucodonosor era um rei. Nabucodonosor tinha toda a pompa, mas Nabucodonosor não andava num caminho de justiça. Quando Daniel revela para ele o sonho, se você puder dar um pulinho comigo, lá no versículo 27, capítulo 4 ainda, verso 27, Daniel diz assim para ele: portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone seus pecados, praticando a justiça. E acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Daniel já tinha avisado para ele. Deus está chamando você ao arrependimento. Deus está chamando você para abandonar a iniquidade. Deus está chamando você para abandonar a vida de pecado. Nabucodonosor, você precisa conhecer o caminho justo do Senhor e andar nesse justo caminho. Nabucodonosor. Daniel já tinha dito para ele. Mas só na quarentena, Nabucodonosor diz: os caminhos do Senhor são caminhos justos. Caminhos justos, o Senhor tem um caminho de justiça para o seu povo andar. Você crente, você homem de Deus, mulher de Deus, tem um caminho de justiça, tem um caminho de amor, tem um caminho de misericórdia. Daniel vai dizer isso para ele: ô Nabucodonosor, tenha misericórdia dos pobres, cara, atenda aos necessitados. De repente a gente vai deixando o nosso coração se perder, e a gente já não tem mais compaixão dos necessitados, a gente já não tem mais compaixão das pessoas, a gente fica seco. Porque não cuidar dos necessitados é uma injustiça. E falando nisso, muitos poderosos estão por aí sentindo a mão de papai, porque negligenciaram essa justiça para com os pobres, essa misericórdia para com os mais carentes. Vivamos valorizando o caminho de justiça, entendendo que o Senhor tem preparado para nós uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de cuidado com os outros, principalmente com os mais carentes. É isso que o Senhor tem preparado para nós. É isso que o Senhor tem preparado para as muitas nações. Que nós possamos orar primeiro por nossas vidas, mas também pelas nações, pelos governantes, para que eles possam se aperceber disso e dar a devida atenção aos mais necessitados. Meus irmãos, para a gente concluir aqui, um dia eu estava conversando com um servo de Deus.
E ele me disse: André, um dia cheguei na minha casa, olhei para minha biblioteca cheia de livros. Era meu sonho. Era o meu sonho. Quando eu olhei, de repente começou a subir no meu coração assim um certo orgulho de mim mesmo, que eu tinha conseguido aquilo lá. E eram até bons livros, de bons escritores, livros cristãos. Mas aquilo ali começou a me levar a um orgulho. E esse irmão disse: quando eu estava naquela cena, eu senti o Senhor dizer para mim: Nabucodonosor, Nabucodonosor. Logo me lembrei da quarentena de Nabucodonosor. E antes de ir para uma quarentena da vida, antes de um tratar mais forte de Deus na minha vida, eu disse: Senhor, me perdoa pelo orgulho, pela arrogância, por ter tudo isso aqui. Me perdoa. E interessante que eu saí, peguei os livros e até abençoei a vida de muitos irmãos. Livros que eu havia comprado, né, num preço até elevado. Saí abençoando os irmãos. Eu deixei Deus tratar no meu coração antes de consequências piores chegarem na minha vida. O irmão falou isso para mim. Isso nunca saiu da minha mente e do meu coração. Quando eu estou diante de algumas circunstâncias, de algumas situações na vida, que o coração quer inchar, eu me lembro da voz: Nabucodonosor, Nabucodonosor. E logo eu procuro baixar minha bolinha. Abatimento do ego. Louvor só a Deus. Reconhecer as verdadeiras obras de Deus e andar nos seus caminhos de justiça. A quarentena de Nabucodonosor lhe ensinou isso. Talvez Deus esteja ensinando a muitos cristãos que estavam perdidos, iludidos com esse mundo, com os templos suntuosos, as casas suntuosas. Deus está chamando primeiro os crentes ao arrependimento. E eu creio também que Deus está chamando os descrentes ao arrependimento. Enquanto é tempo. Nos parece que houve tempo para Nabucodonosor. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, que Deus tenha misericórdia do nosso país, que Deus tenha misericórdia desse mundo. E que nós nos voltemos de todo um coração para Ele. Que vivamos um estilo de vida que o glorifique, que o exalte, que eu diminua e que Ele cresça. Que eu diminua e que Ele cresça. E eu quero concluir essa reflexão cantando isso com você agora. Eu quero terminar esse nosso momento de culto da vitória cantando isso com você agora. Não tem crente mais vencedor
do que aquele crente que aprendeu a descer, aprendeu a se humilhar diante do Senhor. Esse realmente é um crente vencedor. Aonde você está? Aonde você está? Faça a sua oração e diga: Deus, me ensina, me ajuda a ter um coração humilde, sem vaidade. Me ajuda a viver uma vida de louvor ao Senhor. Quem me vê possa dizer assim: realmente Deus é Deus na vida dele, o Senhor governa por ele, o Senhor fala na boca dele, Deus tem sido com ele. Que as pessoas notem o Senhor, que a minha vida seja para teu louvor. Me ajuda, Senhor, a crer firmemente que as tuas obras do passado são verdadeiras. As tuas obras do passado são verdadeiras, e o Senhor que fez lá continua fazendo hoje. O Senhor continua sendo Deus. E ajuda-me a andar em um caminho de justiça. Um caminho de justiça. Um caminho onde o meu coração está sempre disposto a obedecer às suas ordenanças, a sua palavra. E o meu coração está sempre disposto a cuidar dos mais necessitados, como Daniel aconselhou Nabucodonosor. Ó Deus, nos ajude a nesse tempo, de maneira mais convicta, estarmos caminhando com essas verdades na nossa alma. Ajuda-nos, 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 Senhor. Essa é a nossa humilde e sincera oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero louvar o nome do Senhor pela sua vida, que nos acompanhou pelas redes sociais, que cultuou ao Senhor aí na sua casa, com a sua família, que foi edificado. Quero bendizer o nome do Senhor por você e sua família. Permaneça firme. Permaneça firme nos preciosos caminhos do Senhor. Deus te abençoe, te conceda um restante de semana abençoado. Próximo final de semana a gente se encontra aqui pelas redes sociais, tá bom? E um edificando o outro. Em nome de Jesus. Bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida.